irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A partir do verso 18, irmãos, ele vai nos dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra todo o quê? Impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Nós já estudamos isso, a revelação geral de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E justamente por isso, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Presta atenção agora. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles, tais homens que não reconhecem a divindade, a grandeza, a glória de Deus, por isso tais homens, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí nós temos dois verbos: adorando e servindo a quem? A criatura em lugar do Criador, do qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, esse verso 25, ele aponta, de certa forma, os propósitos da nossa vida. Nós somos criados, portanto, já vimos isso em outras aulas, à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, portanto, com livre-arbítrio, porém, utilizando esse livre-arbítrio, nós desobedecemos, e aí colhemos a consequência disso, perdemos essa liberdade para definir a nossa posição de comunhão com Deus, e agora somos inclinados pelo pecado, do nosso coração procede todos os maus desígnios, somos inclinados para o mal, mudamos a verdade de Deus em mentira, como vimos aí na devocional de hoje. Muitas vezes não assumimos um compromisso como verdadeiros cristãos e, consequentemente, nos adaptamos à realidade e procuramos um Deus conforme a nossa própria imagem. Nós invertemos a ideia de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós procuramos um Deus que seja conforme a nossa imagem. Então, nós criamos um Deus permissivo, nós criamos um Deus que tolera e cuja ira já não se manifesta mais. Nós criamos um Deus que tem um amor imenso, grande e largo, como diz a musiquinha infantil, e que tem uma ira nanica, raquítica, uma ira e uma justiça miserável. Então, nosso Deus, o amor dele é grande e largo, e a sua justiça, a sua ira, é miserável. Nosso Deus é perfeito, e segundo a revelação das Escrituras, todos os seus atributos são perfeitos. Da mesma forma que o amor de Deus é grande e largo, a sua ira também é grande e larga, a sua justiça também é grande e larga, a sua graça, ou seja, todos os outros atributos. Só que a tendência do pecado do nosso coração é justamente ou adorarmos a criatura, ou adorarmos a nós mesmos, ou criarmos esse Deus aí, que o R.C. Sproul uma vez disse que é o Deus nariz de cera, que a gente inclina para onde a gente quer. E quando Cristo verdadeiramente nos liberta, Ele nos liberta inclusive dessa nossa inclinação.
dessa inclinação pecaminosa que procura um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós vemos então Jesus livrando e tirando da nossa mente todas as perspectivas que nos conduzem a adorar a criatura ao invés do Criador. E essa liberdade que nós estudamos, então, ela deve nos conduzir a esse lugar, né? Ou ela nos responde, nós somos libertos para quê? Com que finalidade? E de um modo bem simplista, irmãos, nós somos libertos para adorar e para servir ao Criador, ao invés de nós mesmos e ao invés da criatura. Cristo nos livrou para sermos agora alvos, né, ou instrumentos para glorificar a Deus através do serviço fiel ao Senhor, do produzir frutos, como aquele que recebeu a palavra lá na parábola do semeador, que nos outros evangelhos vai dizer que produz a 30, 60 e a 100 por um, ou seja, uma produção crescente, e que Lucas faz questão de apontar para uma ideia de algo permanente, né? Produzem frutos da perseverança. Então nós somos libertos para servir e adorar ao Senhor, ou para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, como nos diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10. E quais são essas obras? Justamente obedecer a Deus, andar segundo o padrão que Ele estabeleceu e adorá-lo, uma vez que nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. Você vai lá para Pedro, você vai ver que ele te chamou para, como sacerdote, apresentar um sacrifício espiritual agradável a Deus e para proclamar as virtudes dele. Nós já temos estudado sobre isso. E então, sintetizando nossa confissão de fé, ele vai responder, nós somos libertos então para quê? Nós somos libertos, primeiro, para servir ao Senhor em santidade e justiça por todos os nossos dias. E por que em santidade e justiça? Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo. Não tem como ludibriar, não tem como fazer uma barganha com Deus, não tem como mudar a essência justa e santa de Deus. Ou nós fazemos como Ele quer que façamos, ou o nosso serviço não tem valor nenhum. Na história da nossa relação com Deus, os fins não justificam os meios, irmãos. Ou todo o processo é de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, ou está tudo fora. Essa é a minha crítica, né? Crítica em relação a algumas práticas da igreja contemporânea, que ela manipula o ser humano com a expectativa de, no fim, conduzir essa pessoa ao conhecimento das Escrituras. Não. Ela forja um testemunho impactante para atrair pessoas para ouvir o Evangelho. Não, Deus não precisa dessas ludibriações. E o meu ministério precisa ser um ministério fiel do começo ao fim. O começo, o meio e o fim. Dentro da obra missionária, muitas vezes a gente ouve algumas instituições missionárias que estão aí ativas, que para eles o fim é falar de Jesus. Então esse é o objetivo. Ótimo, pregar o Evangelho, isso é um bom fim, é um bom objetivo. Agora, quais os meios utilizados? Qualquer. Se eu tiver que contrabandear, eu vou contrabandear. Se eu tiver que mentir na alfândega, eu vou mentir. Se eu tiver que esconder, eu vou esconder. Porque o fim é apresentar Jesus e aí esse é o que importa. É assim que Jesus trata? Não. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e diz para que a gente vá pregar o Evangelho.
usemos a inteligência que Ele nos deu para fazer isso. E Ele vai abrir portas. Ou vai fechar portas. Como aconteceu com Paulo. Queria ir pregar para um determinado lugar. Deus fecha a porta. E aí manda ele para Macedônia. Pronto. Simples assim. Só que os cristãos de hoje, influenciados aí por essa cultura aí que o Mauro apresentou hoje na devocional, acabam pensando que Deus, ele fecha os olhos e fala assim, ó, falem de Jesus, não importa como. E vira as costas. Se você vai mentir, se você vai enganar, se você vai ludibriar, se você vai criar uma estratégia falsa, se você vai receber propina para comprar a Bíblia, não importa. Porque na ideia do homem, os fins justificam os meios. Mas na visão bíblica, um Deus que é santo e justo, ou todo o processo é justo e santo, ou aquilo não vale nada. E tem muito cristão que assimilou essa postura ao ponto de instituições missionárias colocarem isso como um padrão de operação, o modus operandi dele é esse. E tem muito cristão que aprova, mas que coisa linda. E eu fico imaginando que, para esse tipo de coisa, matar alguém para poder entrar em determinado país para falar de Jesus é algo também lícito. Porque o que importa é o fim, não os meios. Mas na Bíblia, o que importa são os modos, como você faz em cada etapa. Por isso a vida cristã não pode ser um meio de vida, mas tem que ser um modo de vida, que reflete, através do seu serviço, reflita o Deus santo e justo. Vamos ver aqui alguns textos. Primeiramente, textos que a confissão de fé nos direciona. Então, Lucas, capítulo 1, mostrando aí que nós somos libertos para servir. Lucas, capítulo 1, verso 74. Nós temos aqui o cântico de Zacarias, pai de João Batista, que era sacerdote, sumo sacerdote daquele ano. E ele diz assim no verso 74, 75, falando do Senhor bendito. Ele diz, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos e adorássemos sem temor, no quê? Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Então Deus vem, age, nos livra inclusive dos inimigos, para justamente adorá-lo sem temor, né? Só que em santidade e em justiça perante Ele todos os nossos dias. Essa é uma das questões, irmãos, que depois nós vamos reforçar na questão da adoração, mas que as pessoas acham que podem viver uma vida de segunda a sábado totalmente torta, se envolvendo em práticas ilícitas e agindo de uma maneira a ludibriar, a enganar, e que de domingo podem aparecer aqui na congregação dos santos com a finalidade de servir ao Senhor liturgicamente, em culto, e fica mal a cara lavada, como se nada tivesse acontecido de segunda a sábado. Isso é hipocrisia. Isso é uma prática de ludibriação ao Deus justo e santo. Porque Cristo me libertou para, como embaixador dele, representá-lo em todas as esferas da minha vida.
Seja na vida familiar, seja na vida empresarial, seja no contexto mercantil, seja no contexto laboral. Eu preciso glorificar ao Senhor em todas as esferas da minha vida. Quando eu estou vendendo um bem, ou quando eu estou comprando para ver se realmente eu preciso daquilo, se é só ostentação, vendendo de uma maneira justa. Só que de segunda a sábado nós temos um padrão de vida. Ah, pastor, se a gente não for esperto nesse mundo, o mundo nos engole. Então, de segunda a sábado, lei de Gerson. Domingo, lei de Cristo. Você não é cristão só de domingo. Ou como dizia um cântico antigo, crente domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, de Cristo ele não quer saber não. Alguma coisa desse tipo. Então, nunca queira ser. Mas o cristianismo de hoje, o que a gente vê nessa vergonha que é chamada igreja hoje, principalmente nessas comunidades da vida, é simplesmente uma ludibriação. Não se ensina, não tem mais estudo bíblico, não se tem mais escola dominical, não se tem mais estudo semanal. E quando tem, é puramente motivacional, irmãos. É para que você se dê bem na vida. É disso que nós estamos falando. E aí o próprio Cristo, como o presidente Mauro também citou, chega para a igreja, para as 7 igrejas, que representam todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos, inclusive a nossa, e diz, você é infeliz, porque você não está fazendo a coisa do jeito certo. Você é miserável, você é cego, nu. E eu quase fui posto no espeto certa vez, porque eu falei que a igreja era uma igreja infeliz. Mas Cristo disse isso, cara. Não sou eu, não. E por que essa igreja é infeliz? Porque justamente as obras não condizem com o Deus que ela declara servir. A liberdade de Cristo deve me conduzir a servir ao Senhor em santidade e justiça. Dá uma olhada lá em Romanos agora, capítulo 6. Vamos seguir aqui esses textos aqui para ir fundamentando aí. Pela sua experiência, quando você vai abrindo em Romanos 6, pela sua experiência de vida, você vai fazer um negócio com alguém, o cara fala assim, eu sou crente. Isso te anima a fazer o negócio ou te coloca um pé atrás? Fala comigo, converse comigo. Hã? O cara, você é crente? Eu também sou. Ah, é? Mas que igreja você vai? Não, na verdade é o seguinte, eu estou indo cada dia numa. Põe os dois pés atrás. A experiência do nosso dia a dia, quando o cara fala que ele é crente, você fala, puxa vida, agora danou. Porque a prática do dia a dia tem mostrado que só tem tranqueira se escondendo atrás do nome de cristão, cara. E se fala que é pastor, então, misericórdia. Mas é a realidade. Isso é triste, porque demonstra o quão infeliz é a igreja contemporânea. As pessoas não estão preocupadas em glorificar a Deus no seu dia a dia. Não reconhecem que foram comprados por alto e precioso sangue e que por isso não são de si mesmos, mas deveriam glorificar a Deus. Vamos lá, Romanos 6, verso 15. Falando sobre a graça, e aí ele diz, e daí? Havemos de pecar
porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Qual que é a resposta? De modo nenhum. Qual que é a lógica aqui? As pessoas entendem, eu chamo da desgraça da graça. Quando a pessoa ela não compreende exatamente o que é a graça de Deus, ela só entende parte da doutrina da graça de Deus, isso se transforma numa desgraça na vida dela. Porque ela acha que porque eu sou salvo pela graça de Deus, e que Deus está sempre pronto a perdoar, que eu posso viver de qualquer jeito, que depois é só antes de dormir chegar assim, Senhor, me perdoe a multidão dos meus pecados, e que está tudo certo. Para que eu renove, então, a minha carteira para amanhã eu continuar fazendo o quê? Aumentando a multidão dos meus pecados. Era um professor na escola dominical, ou no seminário, que ele dizia, meu amigo, se você está orando para Deus perdoar a sua multidão, tem alguma coisa errada, porque o crente ele peca, mas ele não tem multidão de pecado. Porque se ele tem multidão de pecado, é porque tem alguma coisa errada com ele. Porque o cristão ele foi liberto para lutar contra o pecado. Não para satisfazer o pecado e ficar, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. A Bíblia vai dizer que o pecado na vida do crente é um acidente. Quantas vezes você bate o carro por dia? Vai sair da garagem, pum, bate no portão. Aí vai virar na esquina, pum, derruba o poste. É assim que faz? Se tiver acontecendo isso, é melhor fazer o quê? Andar a pé, meu. Vende o carro. Se você está batendo para todo lado todo dia, alguma coisa... É um acidente, é o que acontece. Tem gente que vai dirigir aí anos e nunca vai ter nenhum tipo de problema. Outros, aconteceu um acidente. Mas você conta na mão quantos acidentes você teve na sua vida inteira de motorista. Porque se está acontecendo todo dia, tira o carro dele, pelo amor de Deus. Tem isso, né? E aí, trazendo para a realidade, então um é cristão, o outro não, né? Porque se você está batendo todo dia, então alguma coisa está errada. Porque o cristão, ele luta, ele foi liberto para lutar contra o pecado. Então, porque a graça de Deus me perdoa, eu vou viver na prática do pecado? O que ele diz? Eu vou pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Qual que é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Eu fui liberto justamente para lutar contra o pecado, para viver de um modo santo. Gálatas, capítulo 5. O verso de número 13. Ele diz assim, nós trabalhamos com isso, né, na semana passada. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião o quê? À carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Cristo nos deu a liberdade, mas não é para darmos ocasião à carne. Depois só pedir perdão, pastor. Se o seu pensamento é esse, você não entendeu nada. Você está vivendo a desgraça da graça e não a verdadeira graça. Porque a verdadeira graça, ela me livra do pecado, da inclinação do pecado, para uma vida, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e mortificar a minha própria vontade, a minha própria carne. Só que hoje nós temos criado cristãos, entre aspas, mimados, né? É a personificação aqui do personagem que eu uso aqui, do cristão juninho. É isso, é uma geração de juninhos, mimados, que acha que Deus é quem deve servi-lo e não ele a Deus. E isso precisa ser mudado. 1 de Pedro,
capítulo 2, verso 16. Pedro vai dizer assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como o quê? Servos de Deus. Não é porque você está livre da lei cerimonial, que você não tem mais aqueles ritualismos todos, que você foi liberto agora, para você dar vazão à sua carne ou à sua própria malícia. Mas não, você continua servo de Deus. Irmãos, a gente investe serviço naquilo que é o nosso Deus. Se você é escravo dos seus bens materiais, você vai servi-lo. Não estou falando que você tem que ser lambão, relaxado, não é nada disso. Mas tem gente, tem um carro, o carro é o Deus dele. Ele passa horas semanalmente limpando a roda de liga leve com cotonete. Sabe aquelas voltinhas da roda? Cotonete. Eu já contei aqui a história para você, estava Samuel despreocupado da vida, lavando a calçada lá com a maquininha, e aí eu lavando e tal, e o fluxo de carro passando, e aí um carro, sei lá, saiu do centro de embelezamento automotivo. Levei meu carro para fazer um permanente. Coisa linda. O cara passando na rua, o cara parou antes assim, você vai espirrar agora no meu carro. Vontade de meter a maquininha nele, né? Assim. Aí eu ia comprar uma briga feia, e o cara, eu acho pelo jeito, o cara era maior que eu. Então o cara passou. Pô, mas peraí, cara. O cara está na rua, está sujeito a tudo. Mas o amor dele ao carro é tão grande que ele chega ao ponto de parar o fluxo para brigar com o cara que está lavando a calçada para não ter a possibilidade de espirrar água no carro dele. Olha, guarda esse carro lá dentro do quarto, então, põe na cama. Mas veja, são pessoas que servem o que têm. Ao invés de servir e adorar ao Criador, o qual é bendito eternamente, amém, ele serve e adora a criatura. Seja os bens, seja sei lá o que for. Outros adoram o próprio físico. Eu falando com uma pessoa essa semana, e aí contei a história de Jacó para ele, que lutou com Deus. Jacó confiava muito na sua própria força, tanto é que ficou rico às custas do sogro lá, porque tudo dava certo o cara, trabalhou 7 anos para poder casar, depois mais 7, né, para pagar a dívida das 2 mulheres que ele casou, tal. E aí quando ele foi lutar contra Deus, lutou a noite inteira, e aí o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, foi lá e tocou na coxa dele. Ele ficou manco. Ficou manco o resto da vida, mas foi salvo. Olha que maravilha. E às vezes Deus, na sua graça salvadora, nos toca naquilo que é a nossa maior vaidade, irmãos. Não sei se eu estou sendo claro aqui. E Ele nos tira, né, daquela posição daquilo que nós estamos endeusando, seja força física, o próprio reconhecimento, ou seja, o sucesso. Eu sou um cara bom, eu cheguei onde eu estou porque eu sou eu.
Ou como ele fez com Nabucodonosor, quando olhou para a Babilônia, o jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele olhou, olha que samambaia linda que eu plantei aqui. E eu sou o cara. Aí Deus desliga uma chavinha e o cara fica louco. Dormindo no sereno, comendo grama. Deus nos toca, irmãos, naquilo que é nosso Deus, muitas vezes. E aí eu falando para essa pessoa, ele falou assim, puxa vida, mas ele ficou manco o resto da vida? Eu ficou. E não é uma mancada assim não, era um trem feio mesmo. Sério? É. Então você abre o seu olho aí, quem que é o seu Deus aí, que Deus pode te tocar justamente no seu Deus. Porque tem gente assim, o carro lá do embelezamento, né? Vem um louco, uma Brasília 72, saindo do boteco, entendeu? Faz uma curva louca e pá, chapa o carro lá do embelezamento. O que esse cara que o Deus dele é? O carro, o que esse cara vai fazer? Ele vai matar esse motorista da Brasília 72, no mínimo. Não é assim que vai fazer? Porque o coração dele está naquilo. Ele serve e adora aquilo. E a grande questão que nós fomos libertos em Cristo é quem eu tenho servido e quem eu tenho adorado. Basicamente, você vai ver aquilo que você gasta mais tempo e aquilo que você gasta mais dinheiro. Geralmente é o que está envolvido com aquilo que você serve e adora. Porque a gente só investe naquilo que a gente ama. Se você quiser fazer essa autoanálise, comece a ver o que você mais gasta tempo e o que você mais gasta dinheiro. Provavelmente pode ser uma das possíveis situações em que você adora e serve. Hoje pode ser qualquer coisa. Eu falei do carro, pode ser o emprego, pode ser o esposo, pode ser a esposa. Tem gente que o esposo é o Deus dela e que a esposa é o Deus dele. O filho. O cara endeusa tanto aquilo, se porventura acontecer um problema e Deus resolver tirar, o cara fica louco. Porque aquilo era o Deus dele. Era quem ele servia e quem ele adorava. E a palavra de Deus grita em todos os momentos. Ama, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o padrão. Hoje a geração, o padrão vai diminuindo, né? Hoje é o pet. Tem plano funerário. Tem gente que é o seguinte, se o pet morrer, cara, Deus vai sentar na berlinda, porque onde já se viu? Onde já se viu Deus criar um cachorro que só vive 14 anos, tinha que viver 200, igual tartaruga. As pessoas não aceitam isso mais, porque vivem para servir e adorar. Tem plano funerário, faz festa de aniversário, manda fazer bolo, convite para os amiguinhos feito na gráfica. Vocês riem? Vocês dão risada? Mas é. E um monte de criança passando fome nesse mundo, gente. Tem cachorro que vale mais do que uma passagem de ida e volta para a África. Tem outro que o Deus dele é bicicleta. O cara não tem, sei lá, o que comer dentro de casa, mas tem uma bicicleta de 60 mil. Qual é a lógica desse troço? A quem você está servindo e a quem você está adorando?
Esse é o padrão nosso. João 8,34. Para a gente fechar esse aqui. João 8,34, ele vai dizer assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do quê? Escravo do pecado. Tudo aquilo que te escraviza, que não é o serviço a Deus e a glória de Deus, irmãos, se torna um pecado na sua vida. Se torna um Deus. E se assumir o lugar de Deus no seu coração, isso já é idolatria. Idolatria é pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo me libertou para servir a Deus em santidade e justiça. E que mais? Todos os dias da minha vida. E que mais? E essa liberdade em Cristo deve nos conduzir para preservar e obedecer todas as ordenanças de Deus, sendo passivo de disciplina quem assim não proceder. Eu estou usando aqui os termos da confissão de fé. Mas o que significa? Servir e adorar. Cristo nos libertou para servir a Deus, para adorar somente a Deus. É lógico que se eu obedeço a Deus, eu estou adorando. Inclusive, nesse obedecer todas as coisas está a tarefa que pesa sobre mim de prestar-lhe culto, o serviço litúrgico. Né? Então, vamos ver alguns textos. Voltando para 1 de Pedro, capítulo 2, focando aí essa questão da obediência. Eu adoro a Deus quando eu obedeço todos o seu padrão. Ele vai dizer assim, aqui fazendo um comparativo com as autoridades. Né? Se você for pegar a primeira epístola de Pedro, nós já estudamos isso em culto, nós já pregamos aqui todinha ela. Você vai ver aí que o título que o comitê deu é sempre a vida exemplar cristã. E ele vai tratando dos temas. Então, a vida exemplar cristã, os deveres para os não crentes para com as autoridades. Depois lá, a vida exemplar cristã sobre os deveres de quem prestam serviços a outrem. A vida exemplar cristã em relação aos casados. A vida exemplar cristã em relação ao amor fraternal. E assim por diante. Então, aqui no capítulo 2, ele diz: sujeitai-vos, pois, ou sujeitai-vos a toda instituição humana, não por causa da autoridade humana, mas por causa do Senhor. Quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja que o contexto aqui, portanto, é que a minha prática em relação às instituições humanas, às autoridades, ou qualquer área da minha vida, é que eu vou fazer isso para obedecer ao Senhor. Por que você é um bom cidadão? Por que você paga os seus impostos? Por que você cumpre com as suas responsabilidades civis ou como cidadão? Porque eu estou fazendo isso para o Senhor. Posso usar os meios que a própria sociedade me permite para exigir mudança, para apresentar desvios, para condenar práticas corruptas? Claro, vou usar isso. Mas vou fazer isso da forma correta. Existem meios para isso. Porque até quando eu me levanto contra o sistema, eu tenho que fazer isso para glorificar a Deus. Não é proibido eu fazer isso, mas eu vou fazer isso da maneira correta, da maneira certa. Porque eu faço isso para o Senhor. Voltando um pouquinho aqui para Hebreus capítulo 13, verso 17, aqui falando da autoridade. Olha lá, estou falando que o Deus é o pet, olha lá, ó. Mata o outro pet por causa do pet dele. Olha lá, gente, é sério mesmo, está batendo no outro.
Misericórdia. Vamos lá, Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Veja que a ideia da confissão de fé é me apresentar que toda a minha relação com a autoridade, seja com a autoridade que Deus constitui, seja com a autoridade eclesiástica, que é o contexto aqui, é uma relação para glorificar e obedecer, em última instância, a Deus. Então eu devo viver os meus relacionamentos, irmãos, para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para adorar ao Senhor. E isso em relação a todas as autoridades. Então, obedecer todas as ordenanças de Deus, sabendo que eu sou passível de disciplina se eu assim não faço. Existe uma relação, nós estudamos isso na lei moral, quando diz de amar a Deus acima de todas as coisas, existe uma relação que quando eu desprezo as ordenanças de Deus em relação ao próximo, eu não estou simplesmente desrespeitando uma honra que eu deveria dar ao meu próximo. Mas quando eu faço isso, em última análise, eu estou desrespeitando quem me mandou fazer isso. Então, qualquer atividade dentro da ética cristã em relação horizontal, que Deus mandou eu fazer, seja lá com quem quer que seja, honra o pai e mãe e tudo mais, se eu não cumpro, eu estou desrespeitando a relação vertical, que é minha com Deus. Então o cristão ele foi liberto para ele viver de tal maneira que em todas as suas relações seja uma relação que glorifique e exalte ao Senhor, demonstrando obediência a Deus. Irmãos, o negócio é tão sério que a própria palavra de Deus usa o exemplo do escravo, daquele que realmente não tinha liberdade nenhuma na vida social, para que ele sirva ao seu Senhor, mesmo que o seu Senhor fosse um miserável, mas com fidelidade, porque é como se ele estivesse servindo a quem? A Deus. Só que aí, esse ponto na Bíblia eu não concordo, pastor, eu não aceito. Meu amigo, ou você é um cristão, ou você não é. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, inclusive quando ela fala algo que é difícil para a gente colocar em prática, ou joga toda ela fora. Ok? Vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 5. Ele vai dizer assim, sobre a pureza, né? 1 Coríntios capítulo 5, a nossa confissão de fé vai usar o verso de 1 a 5. Primeiro ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os não crentes, os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A mãe morreu provavelmente, o pai casou de novo, aí o espertão aqui quis dormir com a madrasta. Tá bom? Isso nem entre os ímpios se ouve. Você faz isso dentro da igreja. E contudo, andais-vos ensoberbecidos, e não se chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, para mantermos a pureza, a disciplina não pode ser rejeitada. A disciplina você mesmo, você tem que pastorear a si mesmo, cuidar do que você está fazendo, para que sua prática de vida não seja uma prática que envergonhe o nome de Deus, porque se Ele é o teu Deus, você não pode envergonhá-lo, você tem que glorificá-lo, e nem permitir que práticas se acomodem dentro da comunidade dos santos de tal forma que seja
uma vergonha para a igreja. É muito comum nos nossos dias, porque as pessoas fazem um Deus segundo o próprio coração, de fazer da igreja como se fosse um lugar assim, não importa como que a pessoa vive, pastor. O importante é que ela está na igreja. Um dia Deus toca. Meu amigo, não é esse padrão bíblico. A comunidade dos santos precisa ser uma comunidade que reflete a santidade e a justiça de Deus. Então, se há no nosso meio pessoas que estão na prática deliberada do pecado, essas pessoas precisam ser chamadas à ordem, para que vivam o evangelho dentro do padrão. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, o senhor vai fechar a igreja. Porque é só no juízo que vai separar os cabritos das ovelhas. Aí por causa disso nós vamos ficar com os bodes aqui dentro? Porque é só no juízo que vai dividir? Lá é definitivo, mas aqui já é meio de graça. A igreja como meio de graça para te ajudar. E se for o caso, identificou que é bode mesmo, não tem jeito, tem chifre e barbicha, põe para correr, não tem outra solução, o cara é bode. Nossa, pastor, mas isso é muito duro. Querido, isso aqui é leve, comparado àquilo que Cristo fez no seu ministério terreno. Jesus olha para os judeus que haviam crido nele e falou, se você não guardar a minha palavra, se você não permanecer em mim, você não tem parte não, comigo. Aí os caras falam, não, mas nós somos filhos de Abraão. Jesus, vocês é filho de Satanás. Diabo que é o vosso pai, porque vocês vivem na mentira. Tem gente que fala que minha pregação é dura. Minha pregação é leve, gente. É mel na chupeta, cara. Naquele dia você vai falar assim, caramba, bem que o pastor podia ter sido mais duro. Porque a igreja, ela precisa refletir a santidade e a justiça do Deus a quem ela serve. Eu seguindo o exemplo de Jesus, tenho feito algumas questões. Eu estou dando uma chance. Né? Jesus chegou para os discípulos, pregou lá, o pessoal falou, nossa, mas é muito dura essa mensagem. Aí Jesus chega para os discípulos, e vós, o que vocês querem fazer? Vocês querem ir embora também? Aí eles falam, não, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não, para onde nós vamos? O que é isso? Para nós está leve, tá bom. Nós vamos ficar aqui. Ah, então ótimo. Eu estou fazendo a mesma coisa com o meu filho. Você está tendo uma vida, você não sabe o que você quer da vida? Você não sabe quem você serve, quem você adora? Você quer a parte? Pede para sair. Pede para sair. Porque senão vou ter que fazer um processo contra você, chamar o conselho, te convocar. Se você quer viver a sua vida ímpia, fala o seguinte, quando a gente jogava lá na várzea, quando moleque, né, os moleques falavam assim, fala que está doendo e pede para sair, lembra? O cara te jogava tão mal que você fala assim, fala que está doendo e pede para sair. Faz isso, cara, fala que está doendo e pede para sair, não tem problema. Agora, se você realmente quer servir a Deus, então sirva-o em santidade e justiça por todos os dias da sua vida, obedecendo todas as ordenanças de Deus. Se você vai ser de fato um discípulo de Cristo, seja um discípulo de Cristo, não um falso discípulo. Se você recebeu a palavra do Senhor, faça com que essa palavra produza no seu coração frutos de perseverança a 30, 60, a 100 por um. Porque senão você está ocupando em vão o solo que Deus te plantou. E o texto diz que o machado já está posto à raiz. Já viram essa situação? Uma árvore que não produz, está lá, vem um cara lá e
tum, já dá uma machadada lá, pum. Deixa lá o machado no raiz lá. Mas por quê? Não, é que eu vou, amanhã eu vou cortar. Mas já está posto a raiz. Irmãos, o fato de frequentar uma igreja não é passaporte para você ir para o céu. O fato de ser membro da igreja, ser líder da igreja, o fato de você ser pastor da igreja, não é garantia de ser para o céu. O Rick Baxter, né, um puritano, quando ele escreve aos pastores, ele fala assim, ó, na vida eu nunca vi ninguém ir para o céu pelo fato de ter sido pastor. Não é porque você é pastor que ele vai para o céu. Você tem que ser crente. Verdadeiro. O fato de ser membro de igreja não te garante nada, irmãos. Afinal de contas, nós não fomos chamados para ser membros de igreja. Nós somos chamados para sermos discípulos. E o discípulo vive com o objetivo de servir e adorar o Deus que lhe salvou. Então, se não quer, irmãos, vai para o Rotary Club. Se você está procurando só um grupo de pessoas boas, gente que faz o bem para a sociedade, procura um trem desse. Leões do Brasil, Lions. E se você quiser em off, eu não posso falar aqui, mas em off eu tenho algumas igrejas. Não precisa nem sair da denominação, se você quiser. Tem algumas igrejas que eu falo assim, ó, pode ir para lá, você não vai ter problema. Lá não fala de doutrina, não vai falar que você é infeliz, miserável, cego, nu. Vai para lá. Tem opções ainda. Posso te dar opções. Fala assim, ó, mais perto da sua casa. Agora, se quiser mudar de denominação, aí te aumenta ainda mais a opção. Mas não seja membro de igreja, meu irmão. Cristo te libertou para servir e adorar o Deus verdadeiro em santidade e justiça todos os dias da sua vida. Ame-o acima de tudo e de todos. E faça isso em todas as esferas da sua vida. Sabe por que você vai ser o melhor marido do mundo? Porque você ama o Senhor. Sabe por que você vai ser a melhor esposa do mundo? Não é porque você ama o seu marido, ou porque ele é bonzinho. Não, porque você ama o Senhor. Sabe por que você vai ser o melhor patrão do mundo? Porque você vai andar em santidade e justiça. Sabe por que você vai ser o melhor empregado da empresa? Funcionário do mês, todo mês. Não porque você é um puxa-saco miserável, mas porque você faz para o Senhor. Porque você é um discípulo de Cristo, aqui na igreja, no momento do culto, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aonde quer que você esteja. Agindo com justiça, agindo com zelo, agindo com dedicação. Não estou te falando para você ser... Tem gente que acha que ser cristão é ser o tonto da vida aí. Não, não, não. Verdadeiro cristão. Que se opõe à injustiça, irmãos. Que reflita o amor de Deus, que é grande e largo, mas que reflita a justiça de Deus, que também é grande e larga. Você vai ver coisa errada acontecendo no mundo, você não vai, não é problema meu. É seu, você está nesse mundo, cara, você está nessa barca, e você é um representante de Cristo ali. Ah, mas se eu falar alguma coisa, o povo não vai gostar de mim. Que não goste. Você não está aqui para agradar a pessoa, você está aqui para agradar aquele que te salvou.
Reflita a liberdade de Cristo em todas as esferas da sua vida. Seus comentários na rede social, as suas fotos, pelo amor de Deus, gente. Tem hora que vocês me envergonham. Põe uma foto lá e ainda põe embaixo um versículo. Não faz isso não, cara. É melhor que não poste nada. Você tem que glorificar a Deus até nas suas postagens. Nos seus comentários. Naquilo que você defende. Na sua ideologia política. Não dá para desassociar. Nós continuamos servindo a Cristo, aos princípios e os padrões bíblicos. Nós somos chamados, irmãos, a fazer discípulos, discípulos de Cristo. Ide, portanto, e fazei discípulos. A ordem é fazer discípulos. Tem gente que se diz cristão, que está mais envolvido a fazer discípulo para o time do coração dele, ou para a inclinação política dele, do que discípulos de Cristo. Cuidado. Para a gente terminar, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a tratar então da adoração, que é um dos focos. Mas para a gente terminar aqui, capítulo 5 ainda, só os versos 11 e 13, ele vai dizer assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda não recebe nem em casa, velho. O cara se diz irmão, mas vive uma vida que não glorifica a Deus. Ele é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Cara, não dá mais para a gente caminhar junto. Se a pessoa se diz, mas não vive como irmão, então nem tenha comunhão com ele. Verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Marcas da verdadeira igreja. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas é a fidelidade na pregação, exposição bíblica correta, administração correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica. Essas são as 3 marcas da verdadeira igreja de Cristo. Tem comunidade que você vai que não tem uma das 3. O que é então, pastor? É a igreja de Cristo? Não, pode estar escrito lá, a igreja é do Senhor, pode ter cruz, pode ser o que for. Mas se ela não tem a exposição fiel das Escrituras, irmãos, se é uma igreja coach, uma igreja psicológica, que só trata de questões do dia a dia, mas que não apresenta o verdadeiro evangelho, e o evangelho confronta o nosso pecado, se não apresenta esse evangelho, essa igreja não tem a marca da verdadeira igreja de Cristo. Se a administração dos sacramentos não é feita dentro do padrão que Deus estabeleceu, ou ela tem sacramentos a mais, agora eu estou vendo que ao invés de apresentar as crianças na igreja, eles estão ungindo os bebês. Vai inventando coisa nova. Põe presbíteras, pastoras. Para com isso, cara. Não é uma defesa agora de homem, de mulher, não é nada disso. É um padrão que Deus estabeleceu e pronto, acabou. Eu vai na igreja, tem pastor, tem presbítero, pode ir embora. Não tem marca da verdadeira igreja.
E aí não tem aplicação da disciplina. Paulo fala, entrega para Satanás, expulsai. Porque se o cara não quer viver como verdadeiro discípulo de Cristo, o lugar dele não é aqui. Depois que ele tiver um encontro com Cristo, mudou de vida, novo nascimento, tudo bem, meu amigo, então tá ótimo. Ai, pastor, mas a igreja não tem que ser hospital? Na onde que diz isso na Bíblia? Nós temos que ir atrás do doente, atrás do impuro, atrás do roubador, do malfeitor. Por isso que a mensagem do Evangelho é fazer discípulo, diz, ide. A igreja vai. Agora você vai receber, abre a porta para os bodes e recebe os bodes e fala, não, pode ficar do jeito que vocês estão. O importante é que vocês estão aqui dentro. Isso é igreja? Responde para mim, é igreja isso? Não, isso não é igreja. A igreja, ela vai atrás, ela vai buscar o doente, aquele que precisa, ela vai evangelizar, vai discipular, vai aconselhar, vai falar o que tem que fazer. Mas na hora que esse cara vem aqui, ou receber o batismo de Cristo, ou professar a sua fé, declarando que Jesus é o Senhor da vida dele, ele não pode ser bode mais. É novo nascimento, ele tem que ser uma ovelha. E a igreja tem que cuidar para aquele que continue ovelha. É incrível que nessas igrejas por aí as pessoas não convidam as outras por causa do evangelho. Eles convidam as outras porque a igreja tem... Nossa, é tão gostoso lá, você precisa ir lá na minha igreja. Eu já falei para o fulano, eu preciso ir lá na nossa igreja, tão gostoso, um ambiente tão agradável, o pessoal jóia, tem um cafezinho no final do culto. O que é atrativo é o quê? É o ambiente? O que traz as pessoas para Cristo, irmãos, é a palavra. Como o presbítero Paulo diz, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Se as pessoas não estão vindo à igreja por conta da palavra, você vai ter um monte de bode na igreja, você pode ter certeza disso. E esse não é o padrão que o colégio apostólico coloca como sendo o padrão da verdadeira igreja de Cristo. Você foi chamado por Cristo, liberto por Cristo, Ele morreu na cruz por você, para que você sirva e obedeça, ou seja, para que você sirva e adore tão somente a Deus. Se você está servindo e adorando qualquer coisa que não seja o Senhor, a Bíblia diz que você está em idolatria. Você está servindo a criatura em lugar do Criador, do qual é bendito eternamente. Amém. A sua vida precisa refletir Cristo em todos os lugares e em todas as suas ações, porque você é dele e ele te livrou, te libertou, te livrou da condenação do pecado, para que você possa viver para a honra e para a glória dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a vivermos como uma comunidade santa, que glorifique ao Senhor, que sirva e que adore ao Senhor de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento. Se esse não é o seu objetivo, já falei isso aqui inúmeras vezes, não precisa voltar. Não precisa voltar. Agora, se o seu desejo é servir e adorar esse Deus, esteja aqui, inclusive, para me exortar. Pastor, o que está acontecendo? O sermão do senhor está meio água com açúcar, hein? Faz tempo que o senhor não chacoalha a roseira, hein? Aí você vai me policiar, para que nós possamos andar juntos. Porque o objetivo é aquilo que Paulo diz para Timóteo. Cuida da doutrina e de ti mesmo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Lembra disso? Estamos juntos no barco. Se eu começar a remar para o lado errado, você tem que ir, pastor, vamos lá, cara, o que está acontecendo?
O objetivo nosso é servir e adorar a Deus. Se esse é o seu objetivo, remamos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém?